Vamos ler com orgulho? Me perdoem, pelo amor de Deus, e não desistam de mim. Meu Deus, quem são essas pessoas? Quem é essa gente aqui? O que tá acontecendo? Um livro ruim, tá? Foi bem ruinzinho aquele. Eu tô entrando aqui pro meio das árvores pra fazer uma coisa mais temática. A Maia tá aqui que ela é aliada, né, Maia? Diz alguma coisa aí. Au, au, au. Au, au, au. Au. Aqui. Não, ela não... realmente não tem muito o que ser dito, né, Maia? Oiê, pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialitê e hoje a gente vai começar mais um vlog. E eu tô meio aérea, meio perdidona ainda, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, que eu tô começando a gravar desde que eu voltei de viagem. E eu tô com aquele sentimento, assim, de que eu não sei pra onde que eu vou. Eu cheguei em casa, não sabia onde eu tinha nada, coisa esquisita. E eu fiquei só 10 dias fora, um pouquinho mais de 10 dias. Mas agora nós estamos no mês do orgulho LGBTQIAP+, né, o mês de junho, e eu não quero deixar passar em branco, tá? Acho que não é uma novidade pra ninguém, né, que eu costumo ler livros com protagonismo LGBTQIAPN+, escritos por autores LGBT+, enfim, então é isso que eu quero fazer nesse vídeo agora. E de quebra já indicar alguns livros pra vocês. Eu tô com a ideia de ler 3 livros, não sei se vai rolar ler os 3, né, porque um deles eu não tenho aqui ainda, mas 2 deles eu tenho e eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro é Atmosfera, gente, o novo lançamento dela mesma, a Taylor Jenkins Reid, autora de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, de Malibu Renasce, de Daisy Jones and the Six, que eu já li os 3 também, e faz muitos anos que eu li esses livros, tá? Nossa, eu li também Para Sempre Seu. Como é que é o nome do livro? Não sei o que é Interrompido. Um livro ruim, tá? Foi bem ruinzinho aquele. Mas, assim, eu sinto que eu sempre tenho uma consideração ou outra sobre os livros da autora. Eu li Evelyn Hugo lá na época do hype. Hoje em dia, eu já vejo que várias pessoas estão falando mal de Evelyn Hugo. E aí, né? Mas eu tô com muita vontade de ler esse livro, eu comprei ele ontem, comprei o e-book ontem, né? E vou começar agora. E eu preciso, assim, gente, de ter muita calma. Eu preciso respirar muito. Aqui é um livro sáfico, tá? E se passa ali na NASA, porque as protagonistas são astronautas. Eu não sei muita coisa do livro, não. O que me motivou a ler realmente é porque é um livro sáfico e é porque é um livro da Taylor Jenkins Reid, tá? Eu quero saber o que eu vou achar do livro, tô bem curiosa pra saber se eu vou gostar ou não, se eu vou ter alguma ressalva ou não. E o mesmo vale também pro outro livro que tá aqui, gente. Esse vídeo vai ser quase um experimento social pra mim, que é o novo lançamento do TJ Klune. Quem já acompanha esse perfil aqui há algum tempinho sabe da minha situação com o TJ Klune, que é o seguinte: eu não gosto do outro livro dele, que é A Casa no Marcerulho, que talvez, assim, seja o mais famosinho de todos, assim, que todo mundo que lê ama. E eu fui lá e fui diferente das outras garotas, entendeu? Eu sou diferente. E eu não curti tanto o livro, infelizmente, gente. Só que eu já li outros livros dele, por exemplo, Raven Song, que eu curti. Não, Wolf Song, né, que é o primeiro. Wolf Song eu curti. Raven Song já fiquei meio... que é a continuação. Só que eu tô com expectativas, gente. Eu tô animada. A editora me enviou esse livro aqui, Amor Branco, e eu tô animada. Ele se chama A Vida Entre Marionetes. Amo que eu falei, não falei o nome do livro, né? Esse aqui também chegou pra gente aqui recentemente. É um livro de fantasia em volume único, tá? E o autor tem algumas características, assim, de escrita que eu espero encontrar aqui na história também, tá? Eu sei que ele traz uma pegada mais found family, assim, família encontrada nas histórias dele, uma coisa mais aconchegante mesmo, que é o que eu espero encontrar aqui, tá? E essa aqui é uma releitura queer de Pinóquio. Eu não sei se eu já falei ou não, então vou falar de novo. Essas, então, são as 2 leituras que eu vou começar fazendo aqui no vlog, tá? Eu espero fazer esse vlog durante o mês de junho e postar ele no mês de junho ainda, mas vai saber se vai dar certo. E tem um outro livro também, assim, que eu vou dizer que é o que eu tô mais animada. Eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro nesse mês, porque ele não chegou ainda, mas é Férias em Campo, da Luísa Landre, minha amiga Lu, que também é um livro sáfico. Ele é um lançamento, então são 3 lançamentos que a gente tem pra ler aqui. Eu queria muito ler esse livro nesse vlog com vocês, mas se eu não ler nesse, eu vou ler em um outro vlog, tá? Não se preocupem, porque eu vou ler esses livros em vlog. Se não for nesse, vai ser em algum outro, mas eu queria trazer aqui até pra ter um livro de uma autora brasileira também aqui. Esse mês, gente, as minhas leituras estão meio bagunçadas, tanto que eu nem fiz vídeo de tibiara aqui pro canal e nem vou fazer. Eu tenho que gravar, inclusive, o vídeo de leituras do mês passado, que é o mês de maio, que eu não gravei ainda por conta da viagem. Foi uma loucura, agora que eu tô me ajustando. Mas o meu grande foco também é ler, por isso que eu não gravei mais nada ainda, tô pegando um pouco mais leve nas gravações de vídeo pra eu poder focar em ler livros, porque eu só fui terminar de ler um livro ontem, o primeiro livro do mês. E é aquela coisa, gente, como eu falo de livros, se eu não tô lendo, sobre o que eu vou falar? Então eu tenho que ler alguma coisa.
Vou tentar focar nessas 3 histórias aqui. Vou começar hoje mesmo a ler Atmosfera e vou levar vocês comigo porque eu quero muito saber, muito mesmo, tô bem curiosa pra saber o que eu vou achar dessas histórias. E conforme o vídeo vai acontecendo, a gente vê se vai ter mais alguma coisa, mais alguma leitura. Mas é isso aí então, gente. Me acompanhem por aqui já, pra vocês saberem e ficarem por dentro de tudo que eu tô lendo, de indicações de livros. E podem me acompanhar também nas minhas redes vizinhas. Meu arroba no TikTok é a Kata Jukoski. Por lá eu falo muito sobre livros também, dou muitas dicas. Assim como no Instagram, que meu arroba é CriaLT. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta agora. Porque eu também, gente, consumo YouTube. Eu assisto muitos vídeos. E eu esqueço de comentar nos vídeos das pessoas, tá? Então vai lá, comenta. Não esquece de curtir, de hypar esse vídeo também, se tu puder. E de me recomendar um livro com protagonismo LGBTQIAPN+, aí nos comentários que tu acha que eu tenho que ler, tá? Bora começar então esse vídeo, porque a gente tem livro pra ler. E assim, gente, segura a minha mão, porque eu quero amar essas histórias. Será que vem aí? Eu sentei aqui pra ler e eu sinto que a única coisa que tá me faltando aqui é uma poltrona. Eu até mudei aqui as coisas de lugar pra ficar um cenário mais interessante, poder apoiar as coisas aqui em cima. Mas tá me faltando uma poltrona, gente. Calma que vem aí, uma hora vem. 2 capítulos lidos. Alguém pode me dizer, por favor, qual que é a pira das autoras com o nome Emerson? Já não bastava a Colleen Hoover colocar esse nome na filha da protagonista lá de É Assim Que Acaba? Pois agora veio a Taylor Jenkins Reid também. A Joan, que é a protagonista do livro, acabou de contar aqui, que eu tô em 8% do livro, tá? E esse aqui é o primeiro comentário que eu tô fazendo sobre a história. Deixa abaixo. Mas ela acabou de comentar aqui que ela foi registrar a sobrinha dela, e o nome dela é simplesmente, deixa eu achar aqui, Frances Emerson Goodwin. Qual que é a pira? Alguém pode me explicar? Eu tô pensando muito sobre isso, mas pra não ficar muito feio também, vamos fazer uns comentários sobre a leitura até agora, tá? O começo do livro a gente acompanha aqui como que a Joan tá lidando ali, né? Se tornou, na verdade, caminhou pra se tornar astronauta. A história se passa ali por volta dos anos 80, se eu não me engano. Já não sei mais, acabei de começar a ler. Eu tô em 8% do livro, a história tá fluindo muito bem. Eu comecei, assim, um pouco sem entender nada. Mas isso é comum pra mim quando eu não leio sinopses de livros, como foi o caso aqui. Então eu começo assim, meu Deus, quem são essas pessoas? Quem é essa gente aqui? O que tá acontecendo? Eu entrei mais ou menos assim pro livro. Agora que eu tô conseguindo juntar um pouco mais as peças e o livro tá voltando pro passado, tá? Pra contar esse momento da Joan descobrindo que ela tá entrando no processo, que ela tá se encaminhando ali, né, pra se tornar uma astronauta. E eu tô gostando bastante da Joan, não sei o que a autora vai fazer com ela, que eu sei que a Taylor sempre faz umas protagonistas mais emblemáticas, né? Espero que seja o caso, acho que vai ser o caso, mas eu quero saber... Gente, eu quero muito saber como é que a autora vai trabalhar tudo isso. Eu tô ansiosa, eu tô muito ansiosa, eu tô um pouco nervosa também, porque eu quero muito gostar do livro, tá? Esse ano eu tive algumas experiências surpreendentes, por exemplo, com O Familiar, que é um livro da Leigh Bardugo, uma autora que eu também tenho umas questõezinhas assim, mas deu tudo certo. Eu gostei muito da história, então eu tô com expectativas, mas eu tô meio neutra. Assim, eu tô com expectativa no sentido de que eu tô afim de gostar. E se eu não gostar, vai ser uma grande decepção. Isso aí é normal, é normal. Porque eu acho que pra mim, na verdade, todo livro que eu pegar pra ler, porque eu pego livros que eu quero ler e eu não gostar, vai ser uma decepção. Então, eventualmente, se eu não curtir o livro, vai ser sempre uma decepção. Por enquanto, é isso que eu tenho pra falar. Tô descobrindo um pouco a história ainda, mas eu tô muito ansiosa pra saber o que a Taylor vai fazer aqui, gente. Meu Deus. Eu tô pensando nos outros livros dela que eu li, mas faz muito tempo que eu li, né? Muita coisa eu nem me lembro mais. Eu sei que eu tinha essas questões. Eu lembro que eu gostei muito de Malibu Renasce e eu tô ansiosa pra fazer um ranking depois, porque eu quero que esse aqui, que é a Atmosfera, seja o meu novo favorito. Só isso, só quero isso. Eu acabei de ter uma ideia muito legal pro vlog. Tô invadindo aqui meu próprio vlog, que esse vídeo está vindo do futuro. E eu pensei em fazer algumas indicações ao longo do vídeo, falando sobre algumas histórias, recomendando pra vocês. Então vão ter aí ao longo do vídeo algumas indicações a mais, além dos livros que eu tô lendo, né, que também tem protagonismo LGBT+. Vamos começar olhando aqui a estante e escolhendo uma agora. Quero começar com uma curiosidade aqui, ó. Garotos Corvo, vocês sabiam que tem protagonismo LGBT também? Não posso contar muito mais sobre a história, senão pode ser um spoiler, mas saibam que aqui na história temos personagens LGBT sim, tá?
Gideon a Nona. Ai, Gideon a Nona eu amo, recomendo muito essa história, assim, é um livro mais sci-fi, se passa no espaço, e eu indico muito, gente, muito, a Gideon, meu Deus do céu. Essa aqui é a dica do momento, daqui a pouco eu volto aqui pra dar outras dicas pra vocês durante esse vídeo. Cheguei em 42% do livro, gente, tá fluindo, isso é um fato. Mas vamos às considerações. Eu tô sentindo que a história, às vezes, tá um pouco devagar. Apesar de estar fluindo, então fica um pouco confuso, né? Eu sei. Mas tá fluindo ao mesmo tempo que parece que não tem tanta coisa acontecendo. Acho que é isso. Agora, mais pra agora, que tá surgindo o romance, tá surgindo essa parte, assim, que era uma coisa que eu tava esperando muito desde o começo. Eu tava até pensando nas coisas que eu ia falar aqui, né, porque o mais interessante do vlog pra mim é olhar depois, né, que eu terminar de ler o livro e pensar assim, putz, eu não lembrava que eu tinha sentido isso, eu não lembrava que eu tinha pensado isso quando eu li determinada parte. Geralmente é assim que funciona, por isso que eu gosto muito de gravar vlog. E eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer aqui, porque eu vi que muitas pessoas no final do livro, choraram, se emocionaram, e eu sou de chorar, gente. Eu sou de, ai meu Deus, eu me emociono fácil, então pode ser que isso aconteça. Não tô esperando chorar, não é isso, mas eu acho que pode muito, sabe? Pode muito acontecer. Mas vamos falar um pouquinho do que eu gostei também, né? A história já começa assim, papum, já começa com um acontecimento, sabe? Depois volta no tempo, anos 80, enfim, se passa nesse período de tempo. E eu gosto muito que a Taylor Jenkins Reid, ela traz muito nos livros dela, em protagonismo, mulheres, né? Que estão vivendo em lugares que não eram ocupados por mulheres, ou simplesmente lugares onde elas não eram a maioria, como, por exemplo, aqui no ambiente da NASA, né? Que é onde a protagonista está inserida, junto com outras mulheres que estão meio ali que concorrendo uma com a outra, porque elas sabem que entre toda a equipe que vai participar, só uma delas vai entrar. Obviamente, eles não colocariam ali de primeira, né? Porque elas estão sendo pioneiras ali, né? Então elas sabem que eles não colocariam ali um espaço majoritariamente, né? Quase que 100% ocupado por homens. Não colocariam mais de uma mulher junto ali com eles. Então elas sabem que só uma delas vai ir. O que rende, gente, cenas muito interessantes, reflexões muito interessantes que a autora traz aqui através dos diálogos das personagens, que é uma coisa que eu gostei muito. Teve um diálogo muito interessante da Joan, a protagonista, com a Lídia, que é uma dessas mulheres que tá ali também. E elas têm um diálogo muito importante que mostra muito da personalidade delas, sabe? A gente conhece muito aqui porque o narrador meio que sabe, assim, o que os personagens estão sentindo. Isso é interessante também, porque traz um a mais pra história. E eu gosto que essas personagens, elas são, não é duronas, acho que duronas não é a palavra certa, mas elas sabem o valor delas, e elas sabem a importância delas, e elas sabem o quão boas elas são no que elas fazem. E elas são muito apaixonadas pela profissão também. A gente vê muito isso através da Joan, principalmente, né? Porque ela vai contando pra gente com frases até uma pegada meio motivacional, muitas vezes. Isso me afastou um pouquinho em alguns momentos, porque ela é muito apaixonada no que ela faz, ela sabe da relevância do trabalho dela, ela acha o espaço, né, enfim, extremamente importante, ela acha que lá pode ter muitas respostas para a vida dela também. E esse lado dela vem muito também do apego familiar ali com a sobrinha dela, né? Tem essa questão familiar bastante forte aqui na história, esse contato dela com a sobrinha principalmente. Mas como eu tinha falado para vocês antes, gente, eu tô achando que a parte do romance, né? A história de amor tá demorando um pouquinho pra acontecer. A gente teve algumas situações, alguns leves flertes dela com o interesse amoroso dela, que é a Verônica, que também tá participando ali. E uma coisa que eu não tinha pensado antes de começar a ler o livro é como que ia ser, agora eu me lembrei disso, já vou falar logo, é como que ia ser ler um livro com astronautas, né, que se passasse na NASA, porque eu nunca li um livro assim antes, pelo menos não que eu me lembre, e é bem interessante, mas eu acho que em alguns momentos a história não tá avançando tanto nesse ponto. Eu não sei dizer muito bem o que eu tô sentindo, não sei muito bem o que falar nessa parte, mas o que tá mais me interessando no momento, assim, é a relação das protagonistas femininas. Eu acho que a autora trabalha isso muito bem, eu tô gostando das personagens em si, sabe? Tô gostando de vê-las falando, de vê-las interagindo, e eu tô animada pra esse romance, tá? Eu acho que a autora vai destruir corações, porque a gente sabe que acontecem algumas coisas mais intensas, a gente sabe dos perigos, vamos dizer assim, dessa situação toda, né, de irem pro espaço, enfim, que a gente sabe na vida real quais são os perigos, né, e obviamente esses perigos existem aqui no livro. E eu gosto muito também, gente, não só
nesse livro específico, mas no geral nos livros da autora, é que ela me deixa com vontade de ter as profissões das personagens. Eu senti muito isso em Evelyn Hugo, eu queria ser atriz, no sentido assim, já de querer viver a história, de sentir, de entrar pra dentro dela, que é o que tá acontecendo aqui nesse livro comigo também. Eu acho que hoje ainda eu vou terminar de ler a história porque eu tô bem envolvida e tô muito curiosa. Eu tô sentindo que eu tô chegando na metade do livro ainda e o romance não tá, mas eu tô ansiosa. Eu acho que vem aí, tá? Vem aí. Eu achava que desde o começo, que desde antes, mais no início da história, a autora já ia começar uma coisa assim, mas não é que não tenha. Tem uma fagulha ou outra, uma situaçãozinha ou outra, mas é muito da Joanne também entendendo que ela não viveu isso ainda, ela compartilhando muito da vida pessoal dela com a gente também, né? E ela conhecendo as colegas, enfim, criando um certo vínculo também com a Verônica, que é muito bonito de ver também, aos pouquinhos ela se entregando e talvez estando disposta a se apaixonar da mesma forma que ela é apaixonada pela profissão dela. Acho que é mais ou menos isso, então vamos ler mais um pouco. Eu tava falando agora com vocês sobre as interações das mulheres, né? Pois é, 44%. Pois é, um pouquinho antes, 43%. É. Eu queria muito alguém pra segurar minha mão agora. Muito. Meu Deus. Cheguei em 50% e acho que tá bom por enquanto. Deixa eu pensar um pouquinho. 2 HQs mega fofas, gente. Missão Cupido, que tem umas vibes mais Heartstopper, assim, sabe? Se passa ali na época do ensino médio. E também A Garota do Mar, que é uma HQ sáfica, gente. Coisa mais fofinha do mundo. Eu passei um final de semana inteirinho, tendo feriado na sexta-feira, lendo um livro. E não foi Atmosfera. Foi Vitor Martins, gente, mais ou menos 9 horas. Acabei não gravando nada por pura preguiça, então me perdoem, pelo amor de Deus, e não desistam de mim. Mas eu li um pouquinho mais de Atmosfera, tô olhando aqui, tô em 51%, tá? Parei no meio de um capítulo. Não sei muito bem ainda se eu tô 100% dentro da história. Acho que isso foi um grande fator, sabe? Mas no meio do caminho eu me lembrei que eu não tinha lido nenhum livro ainda nesse mês, né? Que era a meta do ano. Eu tenho medo de... Meu Deus. E eu tenho medo de não conseguir concluir as minhas metas aí no ano, de não dar tempo, né? Então eu fui correndo ler um dos livros e pra fazer parte da temática, né, eu escolhi ler mais ou menos 9 horas. O Vitor Martins, geralmente ele escreve livros de romance LGBT+, né? A maioria deles até agora foi mais voltado pro público jovem adulto ali, 1 Milhão de Finais Felizes, que eu amo esse livro. Se a Casa 8 Falasse também, que eu já li. Tem 15 Dias também, que eu não li ainda, mas eu quero muito. E eu li então mais ou menos 9 horas, que já é mais voltado pro público adulto. Aqui o protagonista, ele tá nos seus 20 e poucos, quase 30 ali, e a história fala muito sobre luto. E através do luto, na verdade, a gente vai conhecendo muito do passado, porque a história vai entre presente e passado do protagonista, né? Enquanto ele tá em uma viagem pra voltar pra casa, né? De mais ou menos 9 horas, e ele vai acabar sentando ali por coincidência do lado do primeiro namorado dele, do ex dele, do Otávio. E assim, gente, foi tão fácil ler o livro que eu até me espantei, tá? Fazia muito tempo que eu não lia Vitor Martins, eu acho que o último livro dele que eu li foi Se a Casa 8 Falasse, e eu não tive uma relação tão fácil com o livro quanto foi aqui. E 1 Milhão de Finais Felizes foi o primeiro livro dele que eu li e eu amei, sabe? Aqui eu adorei também. Nossa, é uma leitura que o personagem, ele erra, ele acerta, a gente consegue se relacionar com ele também ali nas questões da vida adulta. E com a gente eu digo pessoas de 20 e pouquinhos anos, tá? Que estão nessa mesma faixa etária e passando por coisas parecidas, né? Eu gosto muito de ler livros que falam sobre luto. E aqui o protagonista acabou de perder o pai, né? E essa perda do pai traz um pensamento muito específico pra ele, que é o seguinte: putz, vou ter que cancelar minha festa de aniversário. E aí ele fica se questionando assim, meu Deus, que merda que eu sou, que a coisa que eu penso, a primeira coisa que eu penso quando me dizem que meu pai morreu é que eu vou ter que cancelar a minha festa de aniversário, que aconteceu uns 2 dias depois ali. Então ele tem que largar tudo que ele tá fazendo, né, cancelar todos os planos e voltar pra cidade ali em que ele cresceu, que eu me esqueci qual é o nome agora, e ficar junto com a mãe, né, ver lá o pai, enfim. Tem uma coisa que eu gosto do Vitor, da escrita dele, assim. Eu tive a oportunidade, ano passado, de ouvir ele falando sobre essa história lá na Feira do Livro de Porto Alegre, no encontro de influenciadores organizado pela Tami e pela Joy.
Foi muito legal, inclusive tem vídeo aqui no canal, pra quem quiser assistir vai estar aqui no card. Mas uma coisa que eu gosto muito do Victor escrevendo é que ele traz uma verdade nas histórias, ele traz, assim, uma realidade. Aqui o personagem protagonista, que é o Júnior, ele erra muito, tá, gente? Em vários momentos a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que ele pensou isso? E aí a gente começa a pensar, será que é tão absurdo isso? Parece ser tão absurdo, mas às vezes pode não ser. Isso depende muito de relações, né? Que é como o Victor trabalha aqui as histórias, óbvio, as relações dos personagens, né? Aquele término com o primeiro namorado que não foi muito bem definido, porque foi o momento que ele estava se descobrindo, era aquele namoro escondido em uma cidade pequena, que acaba chegando aos ouvidos do pai, é uma coisa muito perigosa, sabe? Eu queria ter vindo falar mais sobre o livro enquanto eu tava lendo, mas eu fiquei com tanta preguiça, tava tão frio, e agora tá um friozão, gente. E eu só queria sentar e ler, e foi exatamente o que eu fiz, eu parei e li o livro, assim, super rápido também, porque é uma história curtinha, é uma história bem fluida, capítulos bem curtos também, valeu muito a pena ler esse livro, tá? Eu tinha colocado o livro como meta de leitura pro ano, porque eu queria reencontrar, né, a escrita do Victor, e ele vai lançar mais um livro nesse ano. Eu acho que ele anunciou agora na Bienal até. Tem um número no nome também, mas agora no título, mas agora não vou me lembrar qual é. Vou deixar aí pra vocês na tela, mas essa então foi a minha leitura do final de semana, né? No fim, eu acabei lendo acho que só uns 5% a mais. Nem me lembro mais quanto que eu li de Atmosfera. Hoje eu quero ver se eu leio mais um pouco, mas acabei não continuando. E eu quero tentar também começar a ler A Vida Entre Marionetes hoje, pra ver se eu consigo fluir um pouco mais nas leituras, se me empolgo mais pra ler Atmosfera. Gente, eu não quero perder essa oportunidade de gostar de um livro da Taylor Jenkins Reid. Eu tô bem nervosa, pra falar bem a verdade. Eu acho que é justo, né, gente, a gente indicar aqui outro livro da Taylor Jenkins Reid, né? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tá? Não posso falar muito também, mas saiba que essa história aqui pode te surpreender se tu não sabe muita coisa sobre ela. Bah, gente, terminei de ler Atmosfera. Vamos conversar. Terminei de ler ontem de noite, acabei não gravando tanto a finaleira aí pra vocês, porque eu passei os últimos dias me preparando pra fazer um exame, e eu fiquei meio borocochosinha, não podia comer, tinha que fazer uns preparos bem específicos, assim, tava com fome, tava meio capenga, agora eu tô melhor, já fiz o exame, então me animei mais pra ler, até porque eu passei os últimos dias sem ler muito também, por conta disso. Eu tô sentindo até que esse mês eu tô meio devagar nas leituras, porque parece que foi um mês longo, mas ao mesmo tempo não tive tanto tempo pra ler, parece. Tá uma coisa meio esquisita. Mas a gente tá no mês de junho ainda. E eu consegui terminar de ler Atmosfera ontem de noite, então. Só que, ai, gente, eu não sei. Não sei se eu gostei tanto do livro. Falei já na lata, assim. Já vou falar logo de uma vez, porque eu gostei da protagonista, que é a Joan. Mas chegou pro final, foi aquela coisa. Ao mesmo tempo que o livro parece que avançava rápido no tempo e nos acontecimentos e nas soluções das coisas, parece que o livro demorou pra pegar um ritmo comigo, demorou pra acontecer e foi realmente acontecer depois dos 50%, quando de fato o romance engrena e a gente tem mais cenas entre as protagonistas. E uma coisa que eu acho que me pegou bastante aqui no livro foram os diálogos, principalmente os que envolvem a protagonista com outra pessoa, com a irmã dela ou com a Vanessa também. Foi a parte que eu mais gostei, sabe? Os diálogos e essa troca. O drama familiar é bem interessante também, mas que acabou de um jeito que eu fiquei assim, misericórdia, sabe? Meu Deus. E aí rolou aquela coisa de que eu achei que eu ia me emocionar muito com o final. Eu imaginei mais ou menos o que a Taylor Jenkins Reid ia fazer aqui, mas eu pensei, putz, ela não vai fazer isso, sabe? Ela não vai ir por esse lado, e ela vai. Ela vai. Daí eu não chorei, tá? Me emocionei, sim, é um final muito emocionante, mas não chorei, não tive muito... Não criei tanto sentimento com a história. Acho que foi isso. Eu esperava, tava com expectativa de não ter esse sentimento com a autora, que é um sentimento que eu tive já em outros livros dela, né? Como eu comentei, mas acho que então é uma coisa entre eu e ela. É uma coisa assim de nós duas ali. Eu queria ter gostado bem mais da história. Eu queria ter me encantado mais pelos personagens. No começo eu achei a história bastante confusa em relação ali como funcionavam os procedimentos ali dentro do ônibus espacial, os treinamentos que eles faziam. Ficou um pouco confuso pra mim no começo. Depois eu fui me habituando um pouco melhor a esse universo. Mas, ai, não sei, gente. Acho que os personagens não me cativaram tanto, sabe? Não me puxaram tanto pra dentro da história, mas eu também tenho coisas positivas pra falar sobre o livro, tá? Eu gostei da Joan, gostei de que aqui a gente tem uma história de duas mulheres se apaixonando, tá? Que foi o principal pra mim, era o meu grande foco, era o que eu mais queria ver aqui no livro, por isso que eu senti tanta falta mais disso no começo da história, porque 50% do livro, praticamente, a gente passa só tendo
migalhas, assim, sabe? Depois que as coisas começam a se desenvolver e os anos vão passando, a gente vai vendo essas duas personagens, né, se tornando amigas, se aproximando, enfim, até que se apaixonam, né? Acho que desde o começo, basicamente, assim, a gente já consegue ver essas migalhas, assim, essas coisas, essa paixão nascendo. Gostei muito também da parte do drama familiar ali, que envolve a sobrinha da protagonista, né, e a relação delas, mas não gostei de como termina. Ai, achei que uma solução tão, sabe? Só pra acontecer uma coisa ali que a autora queria. Mas tudo bem, é válido, porque a protagonista fica feliz, tá? Pelo menos isso. Então, eu nem sei se eu tenho mais tanto pra falar, tô tentando me lembrar aqui de alguns sentimentos que eu tive durante a história, mas eu acho que basicamente foi isso. Os diálogos também foram coisas que eu gostei muito, principalmente depois dos 50%, ali acho que num 70% começaram a ter diálogos muito interessantes, da protagonista também com a Lídia, da protagonista com a irmã dela, a cena das duas conversando mais pro final do livro, é um embate muito interessante, gostei muito de ver. Gostei também da forma como a autora conduziu o final ali, a questão dos diálogos mesmo, a conversa das personagens, um pequeno detalhe de um outro personagem que faz parte aqui da narrativa, que eu não vou revelar muito mais, mas um pequeno detalhe, uma mão que ele coloca no ombro da protagonista, assim, me deixou, ai, sabe, me deu um negócio no coração, eu falei, meu Deus do céu, eu vou sofrer. Mas acabou que eu não sofri tanto quanto eu achei que ia sofrer, eu fiquei emotiva, fiquei torcendo muito, mas... Não sei, gente, não despertou aquele sentimento de choro, de desespero, e eu sou de chorar. Eu choro muito lento. Então eu tô agora meio assim, com esse sentimento de decepção com a história. Achei que eu ia ir mais longe com ela, achei que a autora ia me levar mais longe ainda. E agora eu tô assim, gente, aqui, bem, né, sem saber o que falar mais. Agora eu tenho que ver qual vai ser o próximo livro que eu vou ler, né? Se eu vou ler A Vida Entre Marionetes ou se eu vou ler algum outro livro. Porque eu quero postar esse vlog segunda-feira, porque eu tô muito atrasada. Tô muito atrasada mesmo, mas esse mês a vida aconteceu e as coisas estão mais demoradinhas. Eu só espero que nesse final de semana, agora que hoje é sexta-feira, eu consiga ler bastante. Vamos ver. Eu indico Canção dos Ossos também para quem gosta de uma coisa mais gótica. Essa aqui é uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera, tá? Indico muito esse livro, tive altos surtos, favorito, 5 estrelas. E é de uma autora brasileira. Só quero fazer uma pausa aqui do nada no vídeo, gente, pra mostrar pra vocês as minhas unhas novas. A minha esmaltação nova, na verdade, né? Inspirada em Full Shift, que é uma HQ sáfica, gente. Olha que traço lindo, já recomendei várias vezes pra vocês. Full Shift aqui, é super rapidinho de ler. Tem uma protagonista que é uma lobisomem, que é essa diva aqui. Olha a Queen, o cabelo dela é maravilhoso, sempre falo. E essa aqui também, que é a Mad, é maravilhosa. É o interesse romântico dela, o interesse amoroso. É muito fofinha essa HQ, muito legal. Recomendo muito, gente, tá? E é super rápida de ler, eu fiz a unha assim, ó. Aqui eu fiz, na verdade, um lobinho meio inspirado no cabelo dela pra fazer meio que uma sombra, assim, sabe? Essa aqui é inspirada no casaco dela, tentei fazer um pouquinho quadriculado. Essa aqui e a do Mindinho são inspiradas no fundo, né, do livro, da capa do livro. E essa aqui eu fiquei meio sem saber o que fazer e só fiz uns risquinhos pra fazer mais ou menos como se fosse aquele rasgo, assim, sabe, das unhas do lobisomem. Eu amei, olha só, eu amei, gente. Ficou muito fofinha, eu amo essa capa, eu amo essa história, tá? Por isso que eu fiz a minha unha inspirada. Devia ter feito inspirada numa das capas dos livros que eu tava lendo, né? Mas tudo bem, já fica aí de recomendação também, mais uma vez, Full Shift pra vocês, porque eu amo essa história. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu tô entrando aqui pro meio das árvores pra fazer uma coisa mais temática, porque a notícia boa, vamos começar com ela, é que eu comecei a ler A Vida Entre Marionetes, gente. E dentro da notícia boa, tem uma notícia muito boa, que é o quê? Estou adorando. Tô gostando, gente, tá vindo aí demais. Tô gostando e eu fiz algumas observações em relação ao livro, assim, enquanto eu tava lendo, que eu acho, posso estar totalmente errada, mas essa é uma opinião pessoal minha, assim, que a escrita do T.J. Klune combina com coisas mais robóticas, com personagens mais mecânicos, porque me parece uma escrita um pouco mais teatral, talvez. Então, tô achando que combina muito, porque aqui a gente tem robôs na história, tá? Então, pra mim, funcionou demais. E até então, de todos os livros que eu li dele até agora, é aonde a escrita dele tá mais funcionando, do meu ponto de vista, assim, eu tô gostando do livro, tá funcionando, gente, tá indo, tô muito animada. Eu passei um pouco do final de semana lendo o livro e agora eu tô na página 108, capítulo 7, só que agora vem a má notícia, que é de que eu não vou conseguir terminar o livro no vlog, durante o vlog, porque ele tem que sair hoje e eu preciso editar todo o vlog ainda, gente.
Que delícia! Então eu tô vindo aqui pra me despedir de vocês e dizer que eu tô muito feliz em poder falar que eu tô gostando do livro, que eu tô gostando muito do trabalho do autor aqui, me cativou, tô envolvida pela história, claro que tem muita estrada pela frente ainda, né? Uma pena eu não conseguir terminar de ler ele aqui no vlog com vocês, mas logo em seguida, se eu terminar nesse mês ainda, que eu acho que não vai acontecer porque falta um dia pro mês acabar, mas quando eu conseguir terminar ele aí vai estar no vídeo de lidos do mês, enfim, eu vou falar bastante sobre o livro ainda aqui nas minhas redes vizinhas, então vocês podem me acompanhar por lá também. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E era esse o nosso vlog, gente. Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês consigam pegar aí pelo menos algumas recomendações. Me contem o que vocês acharam de Atmosfera, que eu tô pensando muito sobre o livro ainda. Tô meio chat. Mas valeu a experiência, né, Maia? A Maia tá aqui que ela é aliada, né, Maia? Diz alguma coisa aí. Au, au, au. Au, au, au. Au. Aqui. Não, ela não... realmente não tem muito o que ser dito, né, Maia? Mas eu acho que se a Maia fosse uma pessoa, ela ia gostar de Taylor Jenkins Reid. Acho que Evelyn Hugo ia ser um dos livros favoritos dela. É isso aí, então, nosso vlog, gente. Muito obrigada por terem assistido. E podem me deixar aí nos comentários também recomendações de livros com protagonismo LGBTQIAPN+. E eu vou sair daqui antes que minha câmera caia com esse vento todo que tá aqui, tá? Tchau, tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Meu Deus, que ventania.